desse ensino. Talvez com essa pregação aqui, o apóstolo Paulo tenha afumentado muita gente fala assim, não, quem quer, né? Depois lá na segunda carta, para ver, as pessoas falam assim, como que eles receberam essa carta? Assim, quem que é esse tagarela aí para ficar falando isso com a gente? Quem que ele acha que é? Né? Não é nem apóstolo, nem andou junto com ele. Não é isso? Eles vão falar? É assim que vão receber? Então assim, né? A gente precisa pagar o preço de pregar e expor a verdade, o evangelho. E o apóstolo Paulo ele escolheu, eu vou pregar para vocês unicamente o evangelho de Cristo Jesus crucificado na cruz. Só isso. Não tem filosofia, não tem linguagem humana, não tem sabedoria. É simplesmente o evangelho. Custe o que custar, né? E nós sabemos que custa um caro, né? Perseguições, né? Prisões, né? Rejeição. Mas ele não deixou de pregar o evangelho de Jesus Cristo na cruz. Tá certo? O segundo ponto aqui da nossa lição fala sobre a ação de Deus, né? Agora de Deus o Pai, na pregação do evangelho. Né? Eu acho interessante, o apóstolo Paulo é muito inteligente, né? Então ele começa falando assim, né? Estava mais próximo de Cristo crucificado, né? Eles haviam vivido aquilo ali, né? Visto aquilo ali, e agora ele fala assim, aquilo ali, vocês viram? Foi obra de Deus Pai. Aquilo ali foi obra de Deus Pai, faz parte do plano eterno de Deus, né? Que a Magda falou, né? Os gregos olharam e falaram assim, né? Isso é loucura, pregar um crucificado para nós. Então assim, agora o apóstolo Paulo fala assim, esse Jesus crucificado faz parte do plano eterno de Deus na vida de vocês, para a salvação. É isso que ele vem ensinar, né? Vem ensinar a partir do versículo 6 até o versículo 9. Interessante. Versículos 8 e 9. 8 e 9. Irmã Regina, está aberto aí? 1 Coríntios 2, 8 e 9. Por favor, lê para nós. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca explicariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Amém. Beleza, irmão? Eu li esse texto e até emocionado, porque assim, a verdade é essa. A verdade é essa. Né? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o seguem, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém, assim, como o apóstolo Paulo diz aqui, não penetrou no coração de homem nenhum. Então assim, às vezes a gente pensa assim, né? Por exemplo, que o João Lucas trouxe aí, você vai passar muito por isso, João. Às vezes a gente pensa assim, será que vale a pena servir a esse Deus? Será que vale a pena pregar a esse Jesus crucificado? Né? Se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo, o que ele viveu pregando esse evangelho, fala assim, será que valeu a pena? Aos olhos humanos, será que valeu a pena? Aos olhos humanos, é claro que não. O homem foi perseguido, o homem foi preso, né? O homem foi chicoteado, né? Teve que fugir, né? Muitas vezes, né? Que coisa louca. Fala assim, será que valeu a pena aos olhos humanos? Né? É claro que não, né? Mas o apóstolo Paulo, ele termina, né? Ele traz esse texto, ele resgata esse texto lá do Antigo Testamento e fala isso, né? Que assim, a nossa recompensa, a recompensa dele, que ele fala especificamente da vida dele, né? Está além daquilo que alguém pode falar, está além daquilo que alguém já ouviu, está além de que alguém possa entender, porque assim, por isso que ele demonstra esse amor incondicional a esse Deus, por isso ele demonstra esse amor incondicional a esse Deus. Então assim, quando a gente passa pelas nossas lutas, a gente tem que ter essa visão, porque senão a gente cai. Fala assim, meus irmãos, é muito fácil a gente cair, é muito fácil, que nós vamos passar por tantas provações, nós vamos passar por tantas decepções, nós vamos passar por muitas decepções, e é muito fácil a gente olhar o outro
ser, mas que Deus tem que ser pregado, que Deus, onde está na Bíblia que precisa de fé para ser restaurado? Aonde está? Aonde está? Jesus Cristo, ele fazia isso, curava as pessoas, restaurava as pessoas, falava assim, pode ir, né? Pode ir, a tua fé, depois da cura, a fé salva, depois, né? Então as pessoas precisam justificar pela falta de confiança, porque essas pessoas que fazem isso, confiam nelas mesmas, não confiam, como o apóstolo diz aqui no versículo 1, versículo 4, exclusivamente no poder de Deus. Só a Marca que eu acho que ia falar, A fé vem de Deus. a fé vem de Deus, né? Não pode cobrar do homem. Não pode cobrar do homem. A Marca já respondeu, né? Vamos lá agora para a Tânia. Como que isso explica, por exemplo, porque eu não sei isso, eu já ouvi isso, não sei o que falou comigo, eu também sempre falei, ó, Deus me deu o que eu quis, né? Porque realmente a fé vem de Deus. O melhor Ninguém precisa gloriar. Mas fala assim, não, pega lá como Jesus falou, sua fé te curou. Aí pega outro texto que Jesus falou assim, nem você nunca vi fé como ela. Aí eles pegam isso. Eles pegam isso aí, né? Então, a pessoa sai da mente vencida. Porque existe. A Tânia está trazendo uma questão assim, os homens usam esses argumentos, os argumentos mundanos para poder explicar. Mas esse sentido, é esse o contexto, né? É esse o contexto que as pessoas deturpam. Sabe por quê? De onde que vem a fé? De onde que vem a fé? A fé vem de Deus. Porque se não vier de Deus, quem somos nós para olhar o sacrifício de um homem na cruz e acreditar que aquilo ali é necessário para a nossa salvação? Vem de Deus. Então é esse o aspecto que a gente tem que entender durante toda a Bíblia. Assim, precisa da fé? Claro que nós precisamos da fé. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós precisamos de ter temor, precisamos ter fé. Mas isso aí não é do homem. Eu não posso dar isso. Eu não posso dar isso para o meu filho. Eu não posso dar isso para o meu filho. Posso? Eu não posso. Nem para mim, nem para mim. Ele depende exclusivamente de Deus. Então, assim, quando a pessoa chega lá, realmente ela precisa de fé. Mas aquilo ali não é dela. Aquilo ali é de Deus. Então é isso. Só assim. Porque a fé natural, aquela eu tenho fé para fazer. Aí nós já entramos, né? Quando nós vimos a nossa palestra aqui, né, espetacularmente ministrada, né, pelo processo, assim, né, a nossa confissão de fé vai trazer isso para nós, né, vai nos ensinar sobre isso, né? Nossa fé, né, dentro desse contexto natural, sobrenatural, comum, especial. É isso, Márcio? Né? Acho que o Paulinho tinha levantado a mão antes ali. Tinha não? Não. Talvez você tenha que ter fé. Se a fé vem de Deus, não tem que ter fé, tem que ter Deus na nossa vida. É esse o princípio, né? É esse o princípio. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo chega em Corinto, sabe o que ele fala? Aqui, eu vim mostrar para vocês o Cristo crucificado. Deus na vida deles. Primeira coisa, ele fala assim, Corinto, vocês não precisam ter fé. Ele fala assim, vocês não precisam ter fé, né? Eu vou mostrar para vocês o Deus, e que o João falou, né? O João está chegando pouco tempo, mas assim, é verdade. Agora, vocês conhecem esse Deus, Deus vai colocar essa fé na vida de vocês. É esse o sentido dos textos, viu, Tânia? É quando fala, tenha fé, não tenha Deus na sua vida. É esse o princípio, né? Tenha Deus na sua vida. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar para os coríntios é isso, né? Ele começa o texto dele falando sobre isso, né? Eu vim expor para vocês aqui o Cristo crucificado, né? Deus, né, na vida de vocês. Mas, A Bíblia fala que nós estamos mortos. né? E quem que nos escolhe? Aí nós já entramos, né, na nossa doutrina calvinista, né? Mário, né, calvinista, que trouxe para nós aqui essa verdade, né? Deus é quem nos escolhe. Você acha que o João Lucas queria estar aqui hoje? Não queria. Você acha que o Enzo queria estar aqui hoje? Né? Você acha que o Ricardo queria estar aqui hoje? Nenhum de nós queria estar aqui, mas nós estamos porque nós somos muitas vezes, e essa palavra, esse é
assim, nós estamos aqui pelo amor, nós estamos aqui não é por nós, né? Não é pela nossa fé, não é pelo nosso conhecimento, nós estamos aqui pelo amor. Deus nos permitiu que nós estivéssemos aqui, todos nós. Deus nos permitiu que nós estivéssemos aqui. Vamos lá? Então, o terceiro ponto para nós aqui, o apóstolo Paulo traz para nós que o Evangelho ele é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. O Evangelho ele é revelado pelo Espírito Santo por intermédio isso é interessante, né? A gente vê a ação do Espírito Santo, exclusiva ação do Espírito Santo, não é ação de homem, né? Às vezes a gente vai falar, né? A gente vai cansar de falar, né? Vai até dobrar a língua de tanto falar, né? E não vai acontecer nada. Mas assim, quando o Espírito Santo fala assim, é hoje, acabou, né? Determinação de Deus. Então a gente precisa entender isso, né? Lembra uma vez, né? Só dando um parênteses rápido aqui, nós vamos fazer um trabalho aqui com a UCP, as crianças, né? Isso até hoje, certinho, lá em Divinópolis. Aí, né? Pensa bem, as crianças iam pregar, nós fomos para a praça, uma pracinha lá de noite, e entregar folheto, né? As crianças entregavam folheto lá na praça lá. Aí chegou uma menina, eu lembro disso aí, lembro do pai, não lembro o nome dela, mas eu lembro do pai dela, né? Ela falou assim comigo assim, André, né? Assim, desesperada, eu nunca fiz, criança, né? Criança não fiz, eu morro de medo, não falo com ninguém, não pode falar com ninguém. Eu falei assim, fica aí que você vai, confia em mim para certo, né? Vai em mim que você vai dar bem, né? Nós começamos, no final, eu lembro certo, no final, sabe o que ela me falou? André, que dia que nós vamos voltar? Que dia que nós vamos voltar? Né? Se você não tem um gosto, é porque assim, está fazendo a vontade, assim, e não foi pela capacidade dela, uma criança, não foi pela capacidade dela, né? A gente viu assim, não se vai ganhar, né? Criança orando por a gente, adulto, criança orando pelos alunos lá naquela praça, naquele dia de noite, mas assim, é da capacidade delas, as crianças? Nenhuma, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, então a gente precisa entender isso. A gente muitas vezes, a gente se pauta no nosso conhecimento, né? A gente se pauta, né? Às vezes eu fico me cobrando, eu preciso me preparar mais, né? Preciso me preparar, mas eu preciso me preparar, sabe para quê? É para aprofundar no conhecimento de Deus. Eu preciso aprofundar no conhecimento de Deus na minha vida, porque eu não posso oferecer nada, que eu não tenho. Eu não posso oferecer o que eu não tenho. E o Evangelho, ele pauta nisso. O apóstolo Paulo, ele chega lá para pregar um Cristo crucificado, porque ele tinha entendido o papel da crucificação de Cristo na vida dele. Então, assim, ele precisa entender isso, né? Tipo assim, mas tem que ir para o seminário, tem que ir, porque ele precisa aprofundar, né? Nós precisamos estudar, porque nós precisamos. Se tiver oportunidade de ir para o seminário, vá também, né? Isso é um sonho, né? Então a gente precisa buscar, né? Eu fiquei imaginando assim, já recebi uma revista da Junta das Missões Transculturais, fico vendo assim, a dificuldade que os missionários eles passam, né? Eu li até uma revista nossas aí, mas que me deu uma revista, assim, um missionário na Angola, o cara cuida assim de umas 20 igrejas, um sozinho, assim, tá difícil por nós cuidar da nossa congregação, imagina assim, tem que andar 500 quilômetros para poder ir lá ministrar a palavra num país, né? Num país como um missionário. Então assim, a gente vê e fala assim, não, hoje eu estou tão cansado que eu não vou na igreja, né? Às vezes, né? Isso é para mim, meus irmãos, não é para vocês não, viu? Fala assim, hoje eu não quero ir, né? Fala assim, sabe qual é a dificuldade que é? É de vestir uma roupa lá, pegar o carro, 5 minutos está encostado aqui. Imagina se tiver que andar 500 quilômetros para pegar o evangelho. Não vai, eu não vou, né? Eu não vou. Então, assim, a gente precisa entender isso. Quando a gente entende isso aí, muda a nossa visão de mundo, né? Se o apóstolo Paulo tivesse vindo com o conhecimento dele, talvez ali ele conseguisse convencer os coríntios naquele primeiro momento, mas talvez assim, os coríntios não seriam nada depois daquilo ali, porque não teria o poder de Deus na vida deles. Então, é isso que a gente tem que viver, é isso que a gente tem que experimentar. O Evangelho é experiência. O Evangelho é experiência, né? Então eu termino falando aqui, né? A obra do Espírito Santo. Então é esse o aspecto principal, né? É esse o aspecto principal. O versículo
versículo de número 10, vai falar, né? Vai mostrar para nós aqui, né? 1 Coríntios 2:10. Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quem é que conhece Deus? Somente o próprio Deus que o conhece. Então, assim, eu posso falar, né? Eu posso falar, né, de Deus, tudo que eu conheço de Deus. Eu posso estudar, me tornando erudito naquilo que existe de escrito sobre Deus, mas assim, quando eu vou chegar a essa plenitude? Nunca, ninguém nunca vai chegar. Então, assim, para ser mostrado Deus, uma pessoa precisa do Espírito Santo de Deus, que é o único que conhece. A palavra aqui é essa, né? Prescruta, né? Está no interior, está arraigado, conhece a plenitude de Deus. Então, assim, é esse o ensino que a palavra de Deus vai trazer, né? E a partir do versículo 12, o apóstolo vai mostrar isso aí, né? Quem ensina os salmos? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que orienta. A gente vê, né, na história da igreja antiga, da igreja primitiva, essa ação do Espírito Santo. Nós vamos pregar, vamos fazer uma viagem missionária, vamos ver se é para fazer mesmo? Oração, né? Quem que vai mandar? Vamos mandar qual Barnabé? Vamos orar para ver se é para esses 2 meses que é para ir? Tudo na igreja tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus, tem que se buscar. A igreja moderna, e assim, nós nos incluímos hoje nesse contexto de igreja moderna, nós precisamos voltar a essa originalidade de buscar em Deus todas as coisas. Vamos fazer um evento aqui na igreja, né, com as crianças, né, e colocar diante de Deus, né? Será que é essa a mesma vontade de Deus? Vamos fazer um evento com o PH aqui, né? Colocar diante de Deus, nós vamos fazer um bazar. Assim, mas é interessante, né? Porque assim, dentro da igreja é muito fácil a gente ver isso, né? Tudo que a gente faz aqui é voltado para a glória de Deus. Então, assim, vamos fazer um bazar, vamos meter roupa ali na praça ali. Por que a gente está fazendo isso? É para a obra de Deus, né? Nós vamos fazer uma atividade para as crianças, é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, então assim, a gente tem que trazer isso para as nossas vidas, né? Se eu vou, aí assim, né? Às vezes é difícil para nós, né? Assim, né? Sai de férias, eu vou lá para um resort lá na Bahia, né? Um grandão lá, né? Assim, a glória tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Porque se não for, não vai dar certo. Se não for, não vai dar certo. Não tem objetivo, né? Às vezes, eu falo com os irmãos assim, né? Tem umas ideias loucas, né? Assim, vou estar dando uma volta no mundo de moto, assim. Qual é o objetivo? Eu falei, já está na sua cabeça também. Assim, mas qual é o objetivo disso aí? Mas assim, eu tenho que aproveitar, se eu fizer isso, eu tenho que aproveitar isso para alguma coisa com o reino de Deus. Assim, vou levar uns folhetinhos bíblicos, né? Todo lugar que eu parar, vou entregar um folheto para uma pessoa, né? Eu colocar um objetivo bíblico nessas coisas, porque assim, é isso. Eu tenho que fazer as coisas minhas, eu tenho que colocar no meu coração, mas eu tenho que colocar Deus nas minhas coisas, em todas as minhas coisas, eu tenho que colocar Deus nas minhas coisas, né? Então assim, a gente precisa viver isso, a gente precisa entender isso, né? Às vezes, pessoal, Mateus nem mais, né? Tem mais tempo lá. O pessoal está falando assim, o gabinete do delegado está virando gabinete de pastor, né? O pessoal ia lá e vai aconselhar, assim, glórias a Deus por conta disso, né? Então assim, é isso. Se Deus me colocou lá, Deus tem um propósito, né? Não é só prender os outros, né? Da rasteira, a gente vai levar para o presídio. Não, tem outro propósito. Restaurar a vida, eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus, eu tenho certeza disso. Então assim, né? A gente precisa viver isso em todas as coisas. Às vezes não é tão fácil, né? É claro que tem vontade de ir com resort, passar o final de semana lá, tem vontade, mas assim, se não tiver um objetivo, né? Bíblico nisso aí, né? Às vezes eu vou encontrar com uma pessoa lá que precisa da palavra, né? Deus me levou lá especificamente para isso, ó, porque o fulano de tal está lá e precisa, né? Então é isso.
verdade, né? Mas é verdade, né? Com certeza, né? Eu lembro disso certinho, né? O João está falando, eu não gosto de ficar falando, né? Mas assim, foi o Fernando me falou um dia, né? Fernando é o diretor da escola aqui, né? Aí os meninos estavam fazendo muita bagunça lá na escola. Aí o que eles falam assim? Quando o menino vai embora, vou levar vocês lá para o delegado, né? Vou levar vocês lá para a delegacia, né? Aí eu lembro que o Fernando me falou isso, né? Ele falou assim, os meninos falam assim, ô diretor, não leva não, o delegado é muito gente boa. Mas nesse sentido de não decepcionar, você entendeu? Muitos deles sem contato com a gente lá no futebol, essas coisas, né? É essa a realidade. Como é que não chegar, não sei o que, cacetada, é não sei o que, é da tia, pra quê? Vai consertar alguém fazendo isso? Ninguém. Vai trazer mais rebeldia e não vai ser testemunho, na vida das pessoas. Tem uma pessoa mesmo, vou falar quem, né? Que é crente também, né? E delegado também, e gostava de ficar batendo os outros, né? Aí um dia, uma outra pessoa falou assim, fulano de tal fala que é crente, mas gosta de ficar dando tapa nos outros, né? Qual que é o testemunho? Que essa pessoa está dando? Péssimo na vida da igreja, na vida desse Cristo crucificado, por conta dela e por conta daquele miserável que está ali nas garras de Satanás. Entendeu? Então é isso. Tânia pediu para falar? Esse comportamento é falar mal de Deus, né? O cara que Faz isso? É exatamente isso, né? Então, o apóstolo Paulo, ele chega aqui falando desse aspecto, né? Ele termina falando isso, versículos 12 e 13, nós somos um tempo nosso é muito escasso, né? Mas isso é bom, né? A gente participando. Mas ele fala sobre isso, né? Aqui o que Marco está falando no início, né? Ele no versículo 12 e 13 fala assim, ó, esse evangelho, ele é vergonha, e é vergonha mesmo. Esse Cristo crucificado, ele é vergonha. Esse é um dos aspectos. E não tem como a gente negar. E tem como a gente negar isso? Não tem, né? O crucificado lá era vergonha para os judeus, para os gentios, fala isso. Mas só que, da mesma forma, esse Cristo crucificado é a forma, é a glória de Deus para nós. A forma que Deus escolheu para nos reconciliar. Então, é isso que ele termina falando dessa forma. Esse mesmo Cristo crucificado, que é vergonha, é glória de Deus para poder alcançar as pessoas que estão presas, né? Muitas vezes as pessoas estão presas na sua sabedoria, as pessoas estão presas na sua vida de luxo, as pessoas estão presas na sua inatividade, estão presas nisso. E esse evangelho, que aos olhos do homem é vergonha, chega para libertar todas essas pessoas, né? E os judeus, eles olhavam para esse Cristo e falavam assim, vai vir para nós um rei, não era isso? Um Davi, que vai destruir, que vai matar todo mundo, que vai tirar o Império Romano de cima de nós, vai nos libertar, vai fazer com que nós sejamos a nação mais importante do mundo. E chega o Cristo morto, crucificado, e fala assim, é esse não. Estão esperando até hoje. Né? Então a gente precisa ver isso. O Cristo crucificado, o Deus que abriu esse caminho para que nós pudéssemos nos aproximar desse Cristo, e o Espírito Santo que traz para nós a fé, a revelação daquilo que Deus é para as nossas vidas. Amém? Amém. A glória de Deus, a igreja de Deus, a glória de Deus. Só no Cristo crucificado, mas o Cristo crucificado. Então, assim, mas o Cristo crucificado, aí o apóstolo Paulo vai continuar, aponta justamente para a ressurreição, o caminho da restauração. É esse. Os Coríntios, né? Então, assim, essa fala do seu aí me leva, né, a entender assim, a gente não pode, em momento nenhum na vida, nem das nossas conquistas, nem das nossas perdas, perder o foco da soberania de Deus. Então, tudo para Ele, o ensino é exatamente esse, né, cara? O tema da nossa lição é isso, né? As glórias do Evangelho. Qual que é a glória? A glória é contar isso aí, a nossa necessidade exclusiva nesse sacrifício. Nesse primeiro momento, mostra para nós o sacrifício, e depois vai trazer para nós as consequências desse sacrifício, né? Então, é isso que o texto aponta e nos mostra. É esse o ensino. Vamos orar para todo mundo aqui já? Depois a gente continua. Semana que
também tem mais, né? Então, assim, o objetivo nosso é esse mesmo, né? Que a gente possa aprender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não é um ensino de uma pessoa, é um ensino da palavra. É um ensino da palavra. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor Deus, estudar e aprender a tua palavra e a tua vontade. Continua, Senhor Deus, abençoando o teu povo. Continua, Senhor Deus, a ensinar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. A mostrar para nós o objetivo que nós estamos aqui como igreja do Senhor. De pregar muito exclusivamente Cristo morto naquela cruz, que como foi dito aqui também, Senhor Deus, ressurreto para a glória, Senhor Deus, do Senhor, em primeiro lugar, e a nossa, daqueles que creem nessa palavra, que creem nessa ação. No nome de Jesus, ó Deus, pedimos que o Senhor continue nos abençoando com o teu povo. E agradecemos pelo teu ensino de sempre. Amém.